Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é sábado, 6 de setembro. E o tema de hoje, olha, nos leva para um momento assim, dramático, né? E fundamental na história de Israel. Apostasia, intercessão e o amor de Deus. Vamos mergulhar fundo nos eventos lá de Êxodo capítulo 32, sabe? Aquele episódio bem chocante do bezerro de ouro, e vamos também complementar com algumas reflexões que a leitura de Números 26, que o pessoal do Reavivados por Sua Palavra sugere, pode trazer sobre a dinâmica do povo de Deus. A questão central que a nossa fonte, a lição da semana, coloca é realmente intrigante e até meio desconcertante, né? Como é que um povo que viu o Mar Vermelho se abrir, que comeu o maná do céu, que foi guiado pela coluna de fogo e de nuvem, como esse mesmo povo, assim, em questão de semanas, pede um bezerro de ouro para adorar? Como essa queda foi tão rápida, tão profunda? É o que a gente vê lá em Êxodo 32. É disso que a gente vai falar. Para a gente tentar entender isso, a nossa base principal é Êxodo 32 mesmo. Mas vamos buscar luz também em outros textos, né? Tipo Salmo 115, versos 4 a 8, Isaías 44, versos 9 e 10... que falam muito sobre essa coisa dos ídolos, a inutilidade deles, e vamos conectar com Romanos 1, ali pelos versos 22 a 27, que descreve uma tendência humana mais ampla, sabe? E até mesmo Isaías 53, verso 4, que toca na questão do sofrimento no lugar do outro, algo que ecoa muito na atitude de Moisés. Então a nossa missão aqui é tentar entender as raízes dessa apostasia, o papel, assim, crucial da intercessão de Moisés naquele momento tenso, e, claro, que tudo isso revela sobre o caráter de Deus, né? Especialmente o seu amor, sua graça, mesmo diante da nossa falha. Ok, vamos desempacotar isso. O cenário todo mundo meio que conhece, né? Moisés está lá no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, 40 dias fora, e 40 dias, vamos combinar, esperando no deserto sem aquele líder visível que era a conexão com um Deus, parece muito tempo. Essa ausência parece que foi o estopim mesmo. O gatilho. O povo fica impaciente, talvez inseguro, sei lá. Aí eles chegam para Arão com aquele pedido, né? Surpreendente. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E ainda completam. Quanto a este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Puxa! A falta do mediador visível ali gerou uma crise de fé quase, instantâneo. Exatamente. E a fonte que a gente está usando, a lição, nos provoca a pensar nas possíveis razões, né? Por que essa derrocada espiritual tão abrupta? Não tem uma resposta simples, né? Provavelmente foi uma mistura de coisas. Uma hipótese, assim, é a dificuldade real deles em se relacionar com um Deus que não se vê, invisível. Pensa bem, eles vieram do Egito, uma cultura cheia de deuses que você via, que você tocava. Será que a ausência do Moisés reativou essa necessidade de algo concreto? Uma dificuldade em confiar no que não se enxerga? Faz sentido. É uma possibilidade forte. Outra linha de pensamento, que a lição também sugere, é a rapidez com que as experiências passadas, mesmo as mais incríveis, os milagres, como eles perdem o impacto, sabe? Diante da pressão do agora, ou de desejos mais imediatos. O Salmo 106, que relembra a história de Israel, é bem duro nisso. Lá nos versos 13 e depois 21 a 23, diz que eles cedo se esqueceram das suas obras. Esqueceram, e mais, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Parece que esquecimento e ingratidão andam de mãos dadas, né? Será que eles começaram a achar que, eles mereciam a libertação? Que não era pura graça de Deus? Ou, quem sabe, a influência daquela mistura de gente que saiu do Egito junto, mas que talvez não tivesse a mesma fé? Será que isso foi um fermento ruim ali no meio do povo? São possibilidades. Essa questão do esquecimento é assustadora, né? Pensar que milagres tão recentes, a água da rocha, o Sinai fumegando ali na frente deles, e tudo isso ser eclipsado por 40 dias de espera. Isso faz a gente se perguntar sobre a nossa própria memória espiritual, né? Quão rápido a gente também esquece das coisas que Deus faz na nossa vida quando a situação aperta ou demora para resolver. É uma reflexão muito válida e tem outro fator que a gente não pode ignorar.
a liderança, ou a falta dela, né? Arão, o irmão de Moisés, estava lá, era o líder substituto, e a fonte destaca a falha dele nesse momento. Foi crítico. Ele cedeu à pressão do povo. Ele não só deixou acontecer, como ele mesmo fez o ídolo, e ainda proclama uma festa ao Senhor na frente do bezerro. Que confusão, hein? Uma tentativa, assim, desastrosa de misturar as coisas, um sincretismo total. Depois, lá em Deuteronômio 9, verso 20, Moisés revela o quão grave isso foi para Deus. Também contra Arão, o Senhor se irou muito para o destruir. Nossa, isso mostra como a fraqueza na liderança, ou talvez a busca por agradar todo mundo, pode ter consequências, assim, devastadoras para a fé da comunidade. Arão tentou acalmar o povo, mas acabou facilitando a apostasia. E o resultado dessa cena chocante, né? O povo que tinha recebido a promessa de ser um reino de sacerdotes, nação santa, agora está lá dançando, se curvando diante de um bezerro de metal fundido. A troca é brutal. A glória do Deus invisível, o Criador, aquele que libertou eles com poder, trocada por um ídolo feito por mãos humanas. Isso me lembra na hora que os Salmos e Isaías falam sobre a futilidade dos ídolos, né? O Salmo 115 descreve de um jeito quase irônico. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. E a consequência, semelhantes a eles, se tornam os que os fazem. Forte isso. E Isaías 44 também, né? Ridiculariza a ideia do artesão que pega um pedaço de madeira, faz um deus com uma parte e usa a outra para se esquentar no fogo. É uma crítica à falta de lógica da idolatria. Exatamente. E essa falta de lógica, essa troca do Criador pela criatura, olha, não é um problema só daquele tempo, daquele lugar, né? Se a gente conecta isso com a condição humana de modo geral, como a lição nos incentiva a fazer, a gente vê o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 1, ele descreve um padrão que parece universal. Ele diz que, mesmo conhecendo a Deus de alguma forma, os seres humanos não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, o coração ficou obscurecido. É o que está em Romanos 1,21. E qual o resultado disso? Paulo continua, no verso 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o episódio do bezerro de ouro é um exemplo histórico, assim, gritante, dessa tendência que Paulo descreve como parte da nossa natureza caída. A apostasia, que significa literalmente isso, um afastamento, um abandono da fé ou da aliança com Deus, ela tem raízes profundas nessa inclinação nossa para trocar a verdade pela mentira, o divino pelo criado. É um diagnóstico bem sombrio da natureza humana, né? Mas olha que interessante, justamente nesse ponto mais baixo da história, quando a ira de Deus acende e ele fala até em destruir o povo, aí surge Moisés de uma forma assim extraordinária. Aqui a história dá uma virada inesperada e muito reveladora. A fonte destaca aquele diálogo de Moisés com Deus em Êxodo 32, lá nos versos 31 e 32. Depois que Moisés confronta o povo, quebra as tábuas da lei, ele volta para Deus e faz uma oração que arrepia. Ele diz: "Ah, o povo cometeu grande pecado, fizeram deuses de ouro para si." Ele não minimiza, mas aí ele pede: "Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, olha isso, risca-me, peço-te, do livro que escreveste." Uau! Isso é impressionante demais. Ele não dá desculpa para o povo, ele admite o pecado grave, mas se oferece para tomar o lugar deles no juízo. Que coisa! Exatamente. A atitude de Moisés aqui é talvez um dos exemplos mais poderosos de intercessão que a gente tem na Bíblia. E intercessão, nesse sentido, é bem mais do que só pedir por alguém, né? Se colocar no meio mesmo, na brecha, entre quem errou e quem foi ofendido, buscando a reconciliação. E Moisés faz isso de um jeito sacrificial. Ele não fala, eles não sabiam o que faziam, ou a culpa foi do Arão, não. Ele diz, eles cometeram um grande pecado, mas perdoa. E essa oferta de ser riscado do livro, nossa, é de uma profundidade enorme. Esse livro,
Geralmente é entendido como registro dos vivos ou talvez até o livro da vida eterna. Ele está basicamente dizendo: se para eles viverem eu tiver que morrer, eu aceito. É muito forte. É quase um prenúncio do que a gente vê séculos depois com Cristo, né? Embora Moisés não pudesse de fato pagar pelo pecado do povo, a disposição dele reflete esse amor que se doa pelo outro. E o que a reação de Deus a essa intercessão de Moisés nos ensina? Ensina algo fundamental sobre o coração de Deus. Primeiro, mostra que Deus ouve a intercessão. A oração de Moisés toca o coração de Deus. Embora Deus mantenha a justiça dele, ele diz a Moisés que vai riscar do livro quem pecou e a punição vem sobre os principais culpados. Ele não destrói o povo inteiro, como tinha falado para Moisés antes, né, lá em Êxodo 32:10. A intercessão muda o rumo da ação divina que tinha sido anunciada. Isso revela que a misericórdia e o desejo de Deus pela aliança continuam, mesmo que precise ter disciplina. Mostra que Deus prefere a reconciliação ao juízo, sabe? Quando tem um mediador que apela para a própria natureza de Deus, para sua graça, para suas promessas. E Moisés faz isso também, né? Ele lembra a Deus de Abraão, Isaac, Israel, lá no verso 13. A intercessão apela para a graça de Deus. E graça é isso, esse favor, esse amor que não depende do merecimento de quem recebe, mas da bondade de quem dá. Então, a história não acaba com condenação total. Acaba com a mistura de juízo e misericórdia que foi possibilitada pela intercessão. O que a gente pode tirar disso tudo? Qual o significado mais profundo dessa história pra gente, hoje? A fonte nos leva para uma lição dupla, né? Acho que é isso. Sim, é uma lição com duas faces e as duas são importantes. Por um lado, a gente é confrontado com a realidade da nossa fragilidade humana, a profundidade do pecado, a rapidez com que Israel se desviou, a ingratidão, a busca por substitutos para Deus, tudo isso funciona como um espelho para a nossa própria condição, né? Reconhecer que a gente também pode esquecer, se desviar, ser tentado por ídolos modernos, sejam coisas materiais, ideias, ou até o nosso próprio eu. Reconhecer isso é um passo essencial para ter humildade e depender de Deus. A gente não está imune ao que aconteceu lá no deserto. Verdade. E qual seria a outra face da moeda? A outra face, que talvez seja mais luminosa, mais central, é a revelação do caráter de Deus. Mesmo diante da traição mais clara, mais flagrante, Deus se mostra disposto a ouvir a intercessão, a perdoar, a manter a sua aliança. O amor e a graça de Deus não são cancelados pelo pecado humano, por mais grave que ele seja. A história do bezerro de ouro, que parece tão terrível, paradoxalmente acaba sendo uma das maiores demonstrações da paciência e da misericórdia de Deus. A graça, esse favor que a gente não merece, ela age mesmo nas sombras da apostasia. Deus não desiste do seu povo. Ele disciplina, ele corrige, sim, mas o objetivo final dele é a restauração, não a destruição. Isso dá uma visão da teimosia do amor de Deus, é um amor que persiste. Isso levanta uma questão importante, como a fonte até sugere. Como é que essa dinâmica, a nossa tendência para pecar, a necessidade de intercessão, tanto a de Cristo por nós, como a nossa uns pelos outros, e a realidade dessa graça abundante, como isso impacta a nossa vida prática? Impacta profundamente. Primeiro, no jeito que a gente lida com as nossas próprias falhas. Saber que a graça está disponível, que a intercessão de Cristo é constante, como diz Hebreus 7:25, isso nos encoraja a buscar o arrependimento, a restauração, em vez de cair no desespero ou na autojustificação, né? E segundo, impacta radicalmente o jeito que a gente vê as falhas dos outros. Se a gente entende o quanto a gente mesmo precisa de graça, como é que a gente vai ser rápido para condenar o outro? A atitude de Moisés, que reconheceu o pecado, sim, mas lutou pela restauração do povo, isso nos desafia a cultivar um coração parecido. Um coração que busca reconciliar, que intercede, que quer o bem do outro, mesmo quando ele erra feio. É um chamado para a gente ser agente da graça e não só juiz. É um desafio e tanto, hein? Cultivar esse coração que busca restauração em vez de condenação, que se coloca na brecha pelos outros.
Isso exige que a gente entenda profundamente o amor de Deus que a gente mesmo recebeu. E talvez fique a pergunta para a gente pensar: quais são os bezerros de ouro de hoje em dia, né? Aqueles aos quais a gente é tentado a recorrer quando Deus parece distante ou silencioso. O que a gente coloca no lugar dele buscando segurança ou identidade ou uma satisfação mais imediata. A história de Êxodo 32 continua ecoando com perguntas bem pertinentes para cada geração. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.